A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra. Nós temos uma playlist no nosso canal sobre os resumos das leituras bíblicas. Cada dia, com a permissão de Deus, estamos postando um resumo. E o resumo de hoje, que é 16 de fevereiro, são 5 capítulos. Nossa leitura são 3 capítulos por dia, de segunda a sábado. E aos domingos, 5 capítulos. E fazendo isso todos os dias, nós terminaremos a leitura da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, no mês de dezembro. Então, durante um ano, conseguiremos ler a Bíblia toda. E muitos irmãos estão nesta campanha. Se você quiser, você pode também acompanhar, fazer parte desta leitura. Quero que você comente este vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que Deus abençoe você e sua família. Então nós temos os últimos capítulos do livro de Números, que são os capítulos 34, 35 e 36. Aí termina o livro de Números e começa Deuteronômio, Deuteronômio 1 e 2. Então são 5 capítulos. No capítulo 34 de Deuteronômio, Deus ordena que Moisés traçasse os limites das fronteiras da terra de Canaã. Então ele traçou os limites, fez toda a demarcação da terra, antes que o povo tomasse conta da terra. Israel nunca ocupou esse território totalmente, mas a promessa continua em pé. Na época do milênio, Israel ocupará todo o território demarcado por Deus. No capítulo 35, nós temos os levitas. Eles não receberam herança, não receberam terras entre as tribos de Israel. O Senhor disse para eles que a herança deles era o Senhor. Então eles viveriam das ofertas que eram dadas ao Senhor, dos dízimos que sustentariam a tribo, os sacerdotes e os levitas. Então eles receberiam de cada tribo algumas cidades para habitar. Então eles receberam, salve melhor juízo, 48 cidades, que eram a cidade dos levitas. E dentre essas 48 cidades, eles tinham que escolher 6 cidades. Essas cidades seriam chamadas de cidades de refúgio. A cidade de refúgio era para que o homicida, aquele que matasse alguém involuntariamente, sem premeditação, se abrigasse lá, porque existia o vingador do sangue, porque só era pago a morte de uma pessoa, o sangue era remido se o sangue de quem matou fosse derramado. Então o Goel, né, que era o vingador do sangue, ele ia atrás daquela pessoa. Então se a pessoa matou sem intenção, ele tinha a oportunidade de se abrigar naquela cidade de refúgio e ficar ali até a morte do sumo sacerdote, e até que o seu caso fosse julgado. Então nós temos aí a cidade de refúgio. Hoje, a nossa cidade de refúgio é Jesus. É nele que nós podemos abrigar de todo mal, todo pecado, voluntários ou não, que cometemos. Nós temos em Jesus o nosso perdão. No capítulo 36, encerra o livro de Números, e encerra com a história das filhas de Zelofeade, que nós já falamos sobre elas. Zelofeade não teve filhos, só filhas, e a herança era dada só para os homens. Mas eles oraram, pediram a Moisés orou ao Senhor, e então o Senhor disse que era para repartir a herança com as filhas de Zelofeade. Agora no capítulo 36 surge outra questão. As filhas de Zelofeade não poderiam casar com homens de outras tribos, porque senão a herança seria passada para aquela tribo. E o Senhor deu a resposta para elas, que elas poderiam casar com quem quisesse, contando que fosse da tribo delas, que assim elas fizeram. Isso tem uma lição para nós. As moças e rapazes da igreja, hoje que são salvos em Cristo, devem casar com pessoas da mesma família espiritual, que falem a mesma língua. Assim encerra o livro de Números. Deuteronômio nós temos a repetição da lei. Essa Deuteronômio significa segunda lei. Então, no capítulo 1, nós vamos encontrar em todo o livro de Deuteronômio os discursos de Moisés.
Ele pronunciou vários discursos. Tem 3 principais discursos dele. O primeiro discurso que ele prometeu, ele relatou, o primeiro discurso que ele fez, ele relatou a história recente do povo de Israel, que vai do capítulo 1 até o 4, versículo 43. O segundo discurso, ele fala dos principais deveres do concerto, que vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, versículo 19. O terceiro discurso que Moisés transmitiu aos filhos de Israel lá nas campinas de Moabe foi a renovação e a ratificação do concerto, que vai do capítulo 27 até o capítulo 30. Então, o capítulo 1, na história que Moisés conta, revela que Israel não teve cuidado de cumprir a palavra do Senhor, murmurou e não entrou na terra prometida, perdeu a bênção. Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Que Deus nos guarde da murmuração. No capítulo 2, Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Na caminhada deles, eles chegaram aos territórios desses povos, mas pediram licença para passar, mas foi negada. Tanto os Edomitas, os Moabitas e os Amonitas não deixaram Israel passar. E eles eram parentes de Israel. Deus não autorizou que Israel entrasse em guerra com eles. Os Edomitas eram descendentes de Esaú. E os Moabitas e Amonitas eram os filhos de Ló, com as suas 2 filhas. Então eles eram parentes chegados de Israel. E eles não permitiram que Israel passasse pelo meio deles. Então pediram licença, mas foi negada a licença. E eles então se retiraram e não passaram pelo meio desse território. E assim eles prosseguiram a jornada deles. Mais na frente, outros 2 reis, que não tinham nenhuma linhagem com eles, Moisés os enfrentou e os derrotou. Então que Deus nos abençoe. Você que está lendo, continue lendo a palavra de Deus. Esta palavra, ela é poderosa para abençoar nossas vidas. Querido Deus, maravilhoso Pai, te apresento cada um dos irmãos que estão participando, os nossos amigos, que o Senhor abençoe de forma poderosa a vida de cada um. Receba, Senhor, a gratidão do nosso coração. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima oportunidade.